Agora, então, a gente vai dimensionar a parte de eixos, tá? Então, a gente vai voltar um pouco lá pro... A gente vai voltar pro livro do Sarsky e Melkonian e a gente vai mesclar os dois. Agora, a gente vai começar usando o livro do Sarskins para dimensionar eixo e depois a gente vai voltar para esse livro aqui do Lamartine, tá? Então, dimensionamento de eixos aqui, deixa eu ver qual que é a página. Eixos e eixos árvores, 243. 243. Então, quando a gente fala de dimensionamento de eixo, a gente tem que levar em consideração as forças que vão estar sendo aplicadas no eixo. Aqui a gente vai ter que dar uma lembrada na parte de resistência dos materiais de vocês, tá? Basicamente, quando a gente vai dimensionar o eixo, ele tem aqui um exemplo, mais para baixo. Exercício resolvido aqui. Ó, vamos supor que eu tenha um motor e ele vai estar fazendo uma transmissão por engrenagens aqui. Eu já calculei quais seriam as engrenagens, tá? Então ele está me dizendo que a engrenagem módulo 2, a primeira tem 25 dentes, a segunda tem 64. Levando em consideração que a gente já fez aquele processo anterior de dimensionar as engrenagens. Aí, ele quer dimensionar um eixo com o ABNT, um aço 1035, um aço de média porcentagem de carbono, tá? Que daí ele já está dando aqui para a gente quais são as tensões admissíveis. Basicamente, a gente vai ter aqui, ó, um sistema, deixa eu puxar no Paint, é como se a gente tivesse aquele sistema de que vocês viram em resistência dos materiais, tá? A gente vai ter aqui como se fosse mais ou menos como se fosse isso aqui, tá? Aí a gente vai ter lá uma força aplicada aqui, que é onde as engrenagens estão trabalhando, no nosso eixo, tá? É difícil fazer isso aqui sem quadro, cara. Então não julguem muito meu desenho aqui não, tá? Ó. Deixa eu ver quais são os valores lá. 60 e 120. Então aqui a gente vai ter 60 milímetros e aqui a gente vai ter 120 milímetros, tá? É como se fosse aquele sistema de resistência dos materiais que a gente tem que achar lá qual que é o momento máximo para a gente conseguir dimensionar o eixo lá primeiro, tá? Qual que é o problema? A gente não sabe qual que é essa força que está sendo aplicada aqui. Então, primeiro, a gente tem que descobrir qual que é a força que está sendo aplicada para depois a gente conseguir fazer essa parte da resistência dos materiais para conseguir dimensionar o eixo, tá? Então, vamos partir aqui então. Exercício, eixo, o Sarskins, da página, deixa eu ver aqui qual que é, 251. 251. A primeira coisa que a gente vai ter que calcular, então, para a gente descobrir qual que é aquela força que vai estar ali. A gente tem que descobrir qual que é o torque ali no nosso sistema. Então, a fórmula do torque é aquela nossa velha conhecida, que a gente já utilizou várias vezes até agora. É 30.000 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Então, se a gente for olhar aqui, ele diz para a gente que o motor tem 3 kW e que ele gira 1.730 RPM. Então, no lugar da potência, a gente arruma os 3.000 watts, né? Convertendo quilowatts para watts. E no lugar do RPM, o 1.730.
Nosso torque aqui, então, vai ser 30.000 vezes 3.000 dividido por π vezes 1.730. A gente vai ter um torque, então, de 16.559,47 newton vezes milímetro. Segunda coisa que a gente vai calcular daí. A gente tem que descobrir quais são os esforços de transmissão. Então a gente precisa calcular qual que vai ser a força tangencial que vai ser aplicada. A fórmula da força tangencial, desculpa, a fórmula da força tangencial a gente já viu também lá na parte de engrenagem, que é duas vezes o torque dividido pelo diâmetro primitivo da nossa engrenagem. Nós não temos calculado qual que é o diâmetro primitivo ainda, mas ele passou para a gente que a engrenagem tem 25 dentes e que ela tem um módulo 2. No caso aqui é só 2, não é 2 milímetros, eles arrumaram errado. O módulo é dimensional, tá? Então, temos que descobrir qual que é o diâmetro primitivo primeiro, para a gente poder jogar na fórmula. Então, o diâmetro primitivo é aquela fórmula bem simples de engrenagem, né, que é o módulo vezes o número de dentes. Como é o diâmetro primitivo da engrenagem 1, né, que a gente está calculando, que é a engrenagem que está acoplada ali no motor, a gente está calculando o eixo de baixo ali só. Então, o diâmetro primitivo da engrenagem 1 vai ser o módulo que é 2 vezes 25 dentes. Então, o nosso diâmetro primitivo aqui vai ser de 50 milímetros. Aí a gente pode calcular qual que vai ser a força tangencial. Então, 2 vezes o momento torsor, 16.559,47, dividido por 50. Nossa força tangencial, então, vai ser de 662,38 newtons. Qual que é o problema? Nós não temos só essa força sendo aplicada na nossa engrenagem, ou seja, ela não tem só a força da engrenagem sendo aplicada ali. A gente tem também o que a gente chama de força radial, que é como se fosse o ângulo do dente da engrenagem empurrando o eixo também, tá? Aí a gente tem que levar em consideração o ângulo de pressão que a nossa engrenagem tem. Então, nesse caso aqui, ela tem 20 graus. Aí a gente vai ficar com um sisteminha, basicamente aquele sistema de decomposição de forças, tá? Então, a gente tem a força radial, tem a força tangencial, perdão. Aí a gente vai calcular a força radial aqui, para daí a gente decompor e achar a força normal do nosso sistema, a tal da força resultante, né? E a gente conseguir saber qual que é a maior força que está sendo aplicada, que é a força que a gente vai usar para dimensionar, tá? Então, para a gente calcular a força radial, vamos deixar aqui como 2.2, a força radial, ela tem uma fórmula relativamente simples também. A força radial vai ser igual a força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão, que é o alfa, tá? No caso, o ângulo de pressão é o 20 graus, que é o padrão das engrenagens. Então, a força tangencial, 662,38, e a tangente de 20 graus. Tangente de 20 graus na calculadora vai dar 0,3639 vezes os 662,38, vai dar 241,08 newtons. Beleza, então a gente achou a força que ele está fazendo no sentido tangencial da engrenagem, ou seja, no lado dela ali empurrando, e a gente achou a força que ele está fazendo no raio. Aí a gente vai fazer esse sistemazinho de decomposição aqui
para a gente achar qual que é a força normal, que vai ser a maior força possível, tá? Ou a tal da força resultante aqui. Uns chamam de força normal, outros chamam de força resultante. Então, a fórmula vai ser a seguinte: a força resultante vai ser igual. Deixa eu inserir aqui agora uma raiz quadrada. Equação. Como é que eu arrumo raiz quadrada aqui? Aqui, beleza. Então vai ser a força tangencial elevado ao quadrado mais a força radial elevado ao quadrado também. Então, força tangencial 662,38 e a força radial 241,08. 632,8 elevado ao quadrado. 662,38 elevado ao quadrado. 438.747,26. 241,08 elevado ao quadrado. 58.119,56. Somando os dois, 438.747,26. Vai dar 496.866,82. Tiramos a raiz quadrada. (704,89 newtons se a gente arredondar). Então, tudo isso que a gente fez até agora, basicamente, a gente usou só para a gente descobrir que essa força que está aqui é de 704,89 newtons, tá? Isso no caso porque a gente tem só uma engrenagem, tá? Se a gente tivesse mais engrenagens, a gente ia ter que ir fazendo esse processo para cada uma das engrenagens e achar qual que era a força resultante e ir arrumando mais pontos aqui, tá? Então, quanto mais elementos tiver no meu eixo, mais forças eu vou ter que arrumar também aqui no sistema e mais difícil vai ser de calcular o meu momento máximo, tá? Mas aí aqui agora é só basicamente dar uma lembrada naquela parte de resistência dos materiais. Deixa eu puxar aqui. Força igual 704,89 newton. Só para a gente não se perder aqui, tá? Deixa eu copiar isso aqui e vamos jogar para cá. Então a gente está basicamente com esse sisteminha aqui. Agora, quando a gente tem esse sistema, a gente tem que calcular as tal das reações de apoio. Então, a gente vai ter lá aquela parte dos somatórios que a gente vai ter que basicamente dizer que a V1 mais V2 vai ser igual a 704,89, certo? Aí a gente tem os somatórios lá dos momentos e tal, ver o que ele vai somar aqui. Se a gente for pegar a V1 levando em consideração que é a esquerda e V2 levando em consideração que é a direita, então a gente vai ter aqui, basicamente, segurar na parte da esquerda, que é como se fosse o 1. Deixa eu voltar aqui para a gente arrumar aqui mais fácil, para vocês não se perderem. Ó, então a gente vai ter a força vertical 1 aqui desse lado, né, no apoio do lado da esquerda, e a força vertical 2 aqui no apoio da direita. Lembrando que aqui é como se fossem os mancais, tá? É literalmente o último apoio que a gente vai ter ali no nosso eixo. Então, ó, aqui é como se fosse um mancalzinho, tá? Então, o que está depois ali do mancal, onde o eixo já não está mais apoiado,
A não ser que ele tenha uma engrenagem lá na ponta, depois a gente desconsidera, tá? A gente está levando em consideração só do mancal para frente. Então, aqui a gente vai ter as duas forças verticais. Vamos segurar aqui na força vertical 1 e vamos somar os momentos para a gente descobrir quais são as reações de apoio. Então, a gente vai ter aqui 60 vezes o 704,89, porque o momento é a força vezes a distância. Não sei se vocês lembram dessa parte de resistência dos materiais. Menos, porque ela está fazendo força no sentido... Aqui está fazendo força no sentido... Como se fosse no sentido horário, né? E a força 2 está fazendo no sentido anti-horário. Deixa eu copiar essa aqui com o V2 para ficar mais fácil aqui, para não atrapalhar. Ó. Então o V2 está girando no sentido anti-horário. Então aqui vai ser negativo. Então, força 2 está aqui distância do V1. Está 180 milímetros vezes V2. Isso aqui vai ser igual a zero, porque o somatório das forças tem que ser igual a zero para o sistema estar em equilíbrio. Ah, eu não fiz isso daqui como equação. Deixa eu copiar aqui só para deixar bonitinho. V1 mais V2. Deixa eu deixar aqui. Essa é a nossa primeira equação. V1 mais V2 é igual a 704,89. Equação 2. 60 vezes 704,89 menos 180 vezes V2 é igual a zero. Tá? Então temos as nossas duas equações aqui. Com essa segunda equação a gente consegue descobrir quanto que vale o V2. Passamos ele para o outro lado, então aqui vai ficar 180 vezes V2 positivo para o lado de cá. O V2 então vai ser o 60 vezes 704,89 dividido por 180. Vamos inserir aqui fração. Então aqui dividido por 180. Tá? Então nossa reação ali V2 vai ser igual 704,89 vezes 60 dividido por 180. Vai dar 234,96 newton. A V2. Substituindo na primeira equação aqui, a gente vai ter V1 mais 234,96 é igual a 704,89. Jogando ela aqui, a gente vai passar o 234,96 negativo para o lado de lá, para descobrir qual que vai ser o valor da reação 1. Então aqui, 704,89 menos 234,96. 469,93 newtons. Beleza, descobrimos os valores das reações de apoio. Agora, a gente tem que descobrir aonde que vai ser o nosso, qual que vai ser o valor do momento máximo, tá? No nosso sistema. Então, o momento máximo sempre é onde o cortante é mínimo. Não sei se vocês lembram dessa parte. Então, daí o gráfico lá do cortante, se a gente for pegar, ele sairia aqui. V1, ele sobe com a reação 1. Deixa eu pegar uma linha aqui. Ah, o cortante ele sobe com a reação 1. Aí ele vem, estabiliza aqui. Vem o 704. Ele vai lá para baixo. E daí ele vem para cá. E daí ele sobe aonde tem o V2. Tá? Esse seria o tal do gráfico do cortante, se a gente considerar essa linha preta aqui como a linha zero. Então aqui ele seria o valor do V1.
aqui para cima, que seria o 469,93. Deixa eu puxar ele um pouquinho para o lado aqui, para a gente conseguir acompanhar. Aí ele vem, deu a força, ele cai lá para baixo como menos 234, né? Depois ele vem e ele sobe no V2 de novo. Não sei se vocês lembram dessa parte dos gráficos de cortante aqui e tudo mais. Então, o nosso momento máximo vai estar aqui, né? Aonde a nossa força está aplicada. Como é uma engrenagem só, é mais fácil da gente fazer. Mas se ele for, por exemplo, uma caixa de engrenagem do torno, por exemplo, já é bem mais complicado. Porque a gente tem que levar em consideração todas as engrenagens que vão estar montadas ali, fora que elas têm posição variável. Então a gente tem que achar qual que é o momento máximo em todas as posições possíveis para ver qual que vai ser a força maior que ela vai estar sendo empregada, tá? No caso a gente está fazendo com simples aqui, porque o resto basicamente é resistência dos materiais, tá? Essa parte aqui é tudo resistência dos materiais, teoricamente vocês já devem saber, tá? Estamos só relembrando. Então agora para a gente descobrir qual que é o momento máximo. Basicamente vai ser nesse nosso ponto aqui, né? Então a gente vai pegar e vai... É como se a gente fosse segurar agora o nosso sistema nesse ponto aqui para a gente poder dimensionar ali agora. Então a gente vai segurar nesse ponto aqui e a gente vai dimensionar agora qual que é o momento máximo aqui. A gente pode ir para a esquerda ou a gente pode ir para a direita para a gente ver qual que é o nosso momento. Se a gente for, por exemplo, para a esquerda, deixa eu copiar a fórmula aqui só para ela ficar bonitinho. Então, o momento máximo, se a gente for para a esquerda, né, vai ser o momento máximo é sempre a força vezes a distância. Então, nesse caso do momento máximo para a esquerda, ele vai ser o V1 vezes o 60. E se a gente for para a direita, ele vai ser V2 vezes 120. Qualquer um dos dois, ele vai dar basicamente o mesmo resultado, tá? Vamos fazer pelo V1 vezes 60 ou V2 vezes 120? Vamos usar o V2 vezes 120, que já está aqui embaixo, que é mais fácil. Então, qual que é o valor do V2 que a gente tem ali? O nosso valor do V2, 234,96, tá? Vezes 120 milímetros. Momento máximo aqui, então, 234,96 vezes 120. 28.195,2 Newton vezes milímetro. Então, significa que nesse nosso conjunto aqui, a maior força empregada, o maior momento que a gente vai ter vai ser de 28.195,2, tá? Essa parte aqui é o fundamental, porque é a partir desse momento máximo aqui que a gente vai dimensionar o, o nosso eixo que a gente vai ter lá. Então, a gente vai voltar daí agora para o livro do Lamartine, porque o livro do Sarskis e Melconi ali, ele começa a partir para umas partes de momento ali bem estranha que honestamente eu nunca usei, tá? Eu acho o sistema do Lamartine hiperdimensionar depois que a gente achou as cargas muito mais simples e muito mais rápido da gente conseguir fazer, tá? Só deixa eu achar ele aqui para a gente pegar as fórmulas daí. Molas, que daí agora a gente vai aplicar basicamente só mais uma fórmula para a gente conseguir descobrir qual que vai ser o diâmetro do nosso eixo. Eixos e árvores, tá? Então ele diz basicamente aqui que o momento, a tensão é igual ao momento dividido pelo Z, que o Z da seção circular é π sobre 32 vezes diâmetro na terceira. E se ele for seção anelar, ou seja, se o eixo que eu estou calculando é como se fosse um tubo, aí eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Ali embaixo. Além disso, ele diz para a gente considerar daí também alguns fatores de segurança, tá? E um fator do tipo de carga. É basicamente isso. Então a gente vai só juntar ali uma fórmula completa, aqui agora, para a gente calcular qual que vai ser o diâmetro do nosso eixo,
Então, vamos fazer uma equação aqui. Ele diz lá que a tensão vai ser igual. Deixa eu inserir aqui uma fração agora. Tensão vai ser igual ao momento máximo vezes 32 vezes o coeficiente km dividido por π. Deixa eu achar aqui o símbolo do π vezes o diâmetro ao cubo tudo isso daí a gente vai ter que pegar para a gente considerar. Então a gente tem um momento máximo, aqui a tensão admissível, e a gente vai achar o coeficiente km e a gente vai achar o diâmetro do nosso eixo daí depois em consequência. No livro aqui, ele diz para a gente considerar a tensão, ó, a tensão admissível a gente considerar como 0,7 vezes a tensão de ruptura. Então lembro que a tensão de escoamento, perdão, ou 0,3 vezes a tensão de ruptura. Então, tensão de ruptura é quando o eixo literalmente vai rachar, tá? Ele vai acabar rompendo. E tensão de escoamento é quando ele vai começar a se deformar de forma que ele não volte mais ao normal, tá? Então a gente vai usar o 0,7 vezes a tensão de escoamento. Então, vamos calcular primeiro qual que vai ser a tensão ADM que a gente vai jogar ali. Tensão ADM vai ser igual a 0,7 vezes a tensão de escoamento. Como que eu descubro qual que é a tensão de escoamento do aço Mi-35, que foi o que ele pediu lá no livro? Cara, é a coisa mais fácil que tem. Tensão de escoamento. Ó, joguei no Google aqui. 1035 é de 550 megapascal. Já me deu direto, tá? Então não preciso nem ir muito longe para pesquisar. É um aço que o Google não achou. Pega o catálogo do fabricante, liga para o fabricante, pergunta qual que você já consegue direto esses valores aqui, tá? Em tabela de aço você consegue achar também, mas basicamente é bem fácil de vocês conseguirem achar. Então a gente vai usar o 550 megapascal. Vou deixar a fórmula aqui. Então, a tensão ADM vai ser 0,7 vezes o 550. Tensão admissível aqui, então. 550 vezes 0,7. Vai dar 385. 385 megapascal. Aí, ele diz para a gente levar em consideração também o fator de segurança aqui, que é do tipo de carga, tá? O fator de segurança, a gente tem aqui, se é carga constante, se é carga súbita, carga repetida, carga sem reversão, com reversão parcial ou alternada. Basicamente, a gente vai ter uma carga gradual, tá? Porque a engrenagem ela vai estar sempre trabalhando da mesma forma, ela não vai sofrer nenhum tipo de impacto, não vou ficar ligando, desligando muito ela. Então a gente vai usar o fator de segurança aqui como 2, tá? Então a tensão admissível a gente vai dividir esse 385 aqui por 2. Então a nossa tensão que a gente vai utilizar vai ser igual deixa eu arrumar aqui a fração, que vai ser tensão admissível dividido pelo fator de segurança. Só para a gente garantir que esse eixo vai suportar. Então, tensão admissível, a gente achou ali que seria
385. O fator de segurança a gente vai deixar como 2. Então, a tensão aqui, 192,5 megapascal. Voltando lá para a nossa forma. Aqui é só tensão, perdão, não é tensão admissível. Então, a gente tem agora o valor da tensão. Tem o valor do momento, falta só o valor do KM. KM, ele está dizendo aqui para a gente que se a força vai ser gradualmente aplicada, subitamente aplicada, com pequeno choque, ou subitamente aplicada com grande choque, tá? E se o eixo é fixo, ou se o nosso eixo vai ser um eixo giratório. Então, a carga em engrenagem, ela é basicamente gradualmente aplicada, tá? A não ser que dê um trancaço na máquina, alguma coisa assim, por causa do operador, ou alguma coisa do gênero, mas ela é gradual. O eixo é giratório, né? Tem alguns eixos que são fixos, que daí é só a engrenagem que gira, mas o nosso eixo ali, no caso, é um eixo giratório. Então, a gente vai usar o KM como 1,5. Então, jogando aqui nosso momento máximo que a gente achou, 28.195,2. Vezes 32, vezes o KM, que é 1,5, e a tensão que a gente achou aqui de 192,5 também. O diâmetro na terceira está multiplicando ali embaixo, vai passar multiplicando pelo lado de cá, e o 192 vai passar dividindo pelo lado de lá. Deixa eu tirar aqui, 192,5. Perguntou alguma coisa, Patrick? Que página que tá essa tabela ali? Ah, perdão. Tá na página 149, as duas tabelas. Beleza, obrigado. Deixa eu deixar anotado aqui também, caso vocês queiram procurar depois. Tá. Vamos resolver a parte da direita aqui, então. 28.195,2 vezes 32 vezes 1,5. Dividido por π vezes 192,5. Vai dar... aqui ele vai dar 2.237,87. Cara, eu não sei como é que arruma a raiz na terceira aqui, eu não sei se tem como. Mas daí ele vai ficar... Deixa eu ver aqui se ele tem como arrumar aqui rapidão. Aqui, ó. Beleza. Então aqui na terceira daqui. Aqui vai ficar só o diâmetro. Então, o nosso diâmetro vai ficar a raiz cúbica do 2.237,87. Então, a gente vai ter aqui daí um eixo de 13,08 milímetros, que vai ser o diâmetro dele aqui. Então, se a gente fosse pegar uma engrenagem, por exemplo, eu iria ter ela aqui. Era uma engrenagem de 25 dentes, módulo 2, e diâmetro do eixo daí vai ser 13. Vamos só jogar ela aqui no Solid rapidão. 2,25 e diâmetro do eixo de 13 milímetros. 13,08, né? É o mínimo que aquele eixo vai ter que ter. Então ela ficaria mais ou menos assim, ó. Se a gente deixar com o 13, tá? Dá para ver que ele fica bem parecido com a engrenagem uma engrenagem normal que a gente teria. Lembrando, o 13 aqui é o mínimo que precisa ter, tá? Então a gente está dizendo que no mínimo 13,08 é o que ele precisa. Se você deixar o eixo maior, quanto maior você deixar, melhor vai ser, porque mais força ele vai suportar. Tranquilo? Mas basicamente é isso. Tranquilo, gurizada? Alguma dúvida dessa parte aqui também? De como é que a gente menciona um eixo ou não? Tranquilo? Beleza. Logicamente, a gente fez um sistema bem simples, né? A gente pegou lá no livro do Sarskins, um livro que tem ali só um eixo e uma engrenagem só. Se a gente tiver
Deixa eu procurar uma foto aqui de uma árvore de engrenagem. Ou uma vista. Acho que eu tenho um manual de um torno aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Só um minutinho. Vamos pegar um manual de um Nardini da vida. Vamos achar aqui a caixa de engrenagem dele. Ó, aqui o manual do Nardini, por exemplo. Se eu for levar em consideração, ele tem uma, duas, três engrenagens nesse eixo aqui. Então eu tenho que calcular qual que é o torque no eixo, tem que calcular cada uma das forças dessa engrenagem, dessas engrenagens aqui, qual que é a força resultante que elas vão dar. Aí eu tenho que montar um sisteminha desse aqui também, com os apoios do eixo aqui, e arrumar cada uma das forças, para daí eu conseguir calcular o momento máximo aqui também. E daí, por último, eu vim aqui jogar nessa minha forma, tá? O que vai dificultar para a gente aqui, basicamente? É que quanto mais elementos a gente tem, mais força resultante a gente vai ter ali também, mais pontos de. Às vezes ele pode ter um gráfico de momento muito diferente, que a gente precisa perder muito mais tempo naquela parte de resistência dos materiais, mas é basicamente isso. A forma de resolver é sempre a mesma, tá? A única coisa daí é que você tem que ter muito cuidado na hora de você calcular o momento máximo, porque basicamente é ele que vai determinar qual que é o diâmetro do eixo que você vai usar, tá? E no caso do torno aqui também, não sei se vocês perceberam, mas ele é um eixo vazado, né? Então, tipo, ele é um eixo de formato tubular. Aí muda um pouquinho a fórmula ali também, que ele vai ser a fórmula do Z, ao invés de ser o π sobre 32 vezes diâmetro na terceira, ele vai ser essa fórmula aqui um pouquinho maior daí também, tá? Mas de resto, é basicamente a mesma coisa. Para qualquer tipo de eixo que vocês vão calcular. E daí o tipo de material também que às vezes vocês vão ter que procurar ou pedir para o fornecedor, né? Mas de resto é basicamente isso.